Olá pessoal, esse aqui é o canal Física e FRJ Seduc. Eu sou Anderson Lupo Nunes e esse aqui é mais um vídeo. Esse é o nosso 12º vídeo. Aproveito para agradecer a participação de todos que curtiram, compartilharam, que deixaram comentários e que se inscreveram no canal. Agradeço muito a participação de todos. Hoje nós temos uma pergunta da aluna Carolina Paiva do curso de Licenciatura em Química do IFRJ, Campus Duque de Caxias. Vamos lá! Esta é a aluna Carolina Paiva, do segundo período do curso de Licenciatura em Química no Campus Duque de Caxias do IFRJ. A sua pergunta é: assisti a um vídeo sobre a gravidade e fiquei com algumas dúvidas. O Sol e todos os planetas possuem gravidade? Tipo, se a Lua possui gravidade, não era para ela atrair também a Terra? No vídeo, ela explica que quando a pessoa joga a bola para cima dentro de um trem, parece que ela não vai se levantar porque está na velocidade da luz. Mas a velocidade da luz não é a mesma para quem está dentro do trem e para quem está fora do trem? Então, Carolina, um assunto que você trouxe é muito importante porque envolve um dos aspectos da física que até hoje tem muitas dúvidas e é uma fonte de pesquisa que parece inesgotável, que é a gravidade. A gravidade passou por vários conceitos, várias definições e até hoje tem um conflito muito forte entre a gravidade e a física quântica. Isso é algo que não tem uma solução definitiva. Então é um assunto muito sério, muito complexo e gostei muito da pergunta. Desde os tempos mais antigos, os nossos antepassados olhavam para o céu. Por quê? Porque era uma forma de adoração e uma forma também de compreender melhor a natureza. O objeto, o ente celeste mais visível e que mais determinou o funcionamento das sociedades antigas é o Sol. A partir do Sol foram estabelecidas as 4 estações do ano, pois o Sol, em uma certa época do ano, permanece mais tempo no céu, em outras épocas permanece menos tempo. Assim, temos 4 datas no ano que são marcos definitivos para a definição das estações do ano, que são o solstício de verão, o equinócio, o solstício de inverno e o equinócio de outono. Equinócio de primavera, equinócio de outono, solstício de verão, solstício de inverno. Dessa forma, no solstício de verão é o dia do ano onde o Sol está mais tempo visível no céu. No solstício de inverno é o dia em que o Sol está menos tempo visível no céu. E nos equinócios de primavera e outono são os dias em que o Sol está exatamente 12 horas visível no céu e 12 horas de noite. Além disso, tem a observação do céu noturno, onde se destaca a presença da Lua e as fases da Lua. A Lua cheia, totalmente visível, a Lua sendo encoberta parcialmente, até ficar totalmente encoberta, e depois a Lua aparecendo de novo até se tornar Lua cheia. Então, as fases da Lua determinam um período de 7 dias para cada fase, completando 28 dias, o que se estabeleceu os meses e as semanas. E o período anual é, como a gente sabe hoje, o período em que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. Na época, eles observavam as diferenças do solstício de verão, de inverno e os equinócios de primavera e outono. Então, se achava que o Sol girava em torno da Terra, percorrendo uma elipse, uma trajetória em forma de elipse. Então, o que acontece? Esse modelo do Sol e dos planetas girando em torno da Terra é a junção da observação do movimento do Sol com o movimento dos planetas no céu noturno. Foi Aristóteles, o famoso filósofo grego, que concebeu a primeira ideia que chamamos de geocentrismo, ou seja, o Sol e os planetas girando em torno da Terra.
Mas a trajetória dos planetas não era uma trajetória circular perfeita, porque além deles girarem em torno da Terra em um determinado sentido, eles também de vez em quando voltavam, como num movimento de ir e vir, o que não coincide com o pensamento de Aristóteles. Este movimento dos planetas e do Sol em torno da Terra foi uma teoria concebida pelo Ptolomeu, que estabeleceu que os planetas e o Sol giravam em torno da Terra. Isso era totalmente condizente com as observações que as pessoas faziam. Atenção, não totalmente condizente, não totalmente de acordo. Algumas vezes se observava que determinados planetas realizavam movimentos que não tinham nada a ver com um movimento simplesmente circular em torno da Terra. Então, Ptolomeu, para tentar salvar sua teoria, concebeu que cada planeta girava a partir de um círculo e esse círculo girando em torno da Terra. E aí os movimentos pareciam fazer sentido, era um modelo que, com essas observações de acordo com os instrumentos disponíveis na época, parecia fazer todo sentido. Era uma teoria que conseguia explicar esses fenômenos. Mas surgiu um contraponto, teve uma teoria oposta a essa teoria do Ptolomeu, que é chamada de geocentrismo, ou seja, a Terra como o centro do universo. Fazendo-se um parênteses, a religião em geral, ela deu apoio ao geocentrismo, a partir das descrições da tradição bíblica, bem como também da tradição pagã. Então, se tinha um conceito de que a Terra, tinha-se esse conceito de que a Terra era plana, como uma meia esfera, ou algo similar a uma meia esfera, mas ela plana, porque era a percepção que as pessoas tinham da natureza, e que os planetas e o Sol giravam todos em torno da Terra. E havia também uma outra camada mais exterior com as chamadas estrelas fixas, a chamada abóbada celeste. Então, este modelo do geocentrismo estabelecido por Ptolomeu era muito forte, porque encontrava respaldo na religião. Perfeito? Então, o primeiro a se opor a esse modelo, a colocar um modelo oposto a esse, foi Copérnico. Então, Copérnico estabeleceu um modelo que não era o Sol e os planetas que giravam em torno da Terra, e que também não era a Terra que era o centro do universo. Copérnico estabeleceu que, ao contrário, a Terra e os planetas giravam em torno do Sol. É o chamado modelo heliocêntrico ou heliocentrismo. E aí a Terra passa a ser um planeta como os outros, ou seja, redondo, como se observava ou como se observa os planetas como eles são, redondos. Neste vídeo que você está vendo, o modelo heliocêntrico está à esquerda. Notem que essa esfera laranja de maior tamanho é o Sol e ela está parada ao centro. A Terra é a esfera azul e ela e os demais planetas em vermelho giram ao redor do Sol, em amarelo. No modelo da direita, o modelo geocêntrico de Ptolomeu, notem que a Terra, que é a esfera azul, permanece no centro, e o Sol, a esfera amarela grande, e os demais planetas, que são esferas vermelhas na ilustração, todos giram em torno da Terra, mas em órbitas circulares ao redor de uma outra órbita circular, num movimento que, convenhamos, é bem estranho, mas que, segundo Ptolomeu, descrevia exatamente o que poderia se observar olhando o céu. Assim, o modelo de Copérnico conseguia descrever de forma muito mais precisa o que as pessoas observavam no céu.
outros cientistas, outros astrônomos aprimoraram essa observação, como o caso de Galileu, que inventou a luneta. Então, ele pôde observar com muito mais precisão, porque tinha um instrumento adequado para essa observação. Então, ele pôde realmente ratificar o modelo de Copérnico, embora tenha sido obrigado pela Igreja a negar a sua teoria. E depois ele disse: mas entretanto se move. Ele tinha certeza que a Terra se movia em torno do Sol. Em seguida veio Isaac Newton, que estabeleceu a teoria da gravitação universal. Então aí, Carolina, surge primeiramente o conceito de gravidade, ou seja, a força de atração entre os corpos. Todos os corpos com massa se atraem, uma força atrativa. Então, se eu pegar no espaço, longe de qualquer efeito, de qualquer planeta, Sol, um espaço longínquo, se eu pegar uma pedra e outra pedra, a força que age entre elas é uma força atrativa. Na ausência de quaisquer outras forças, elas vão se atrair. Entendeu? Então, a força gravitacional atua em todos os objetos com massa, incluindo todos os planetas, Lua e etc. Todos os objetos que têm massa, que têm peso, que você consegue medir essa massa. Ok? Então, Isaac Newton estabelece que todos os objetos com massa se atraem com uma força que é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre eles. Com uma força que é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre esses dois corpos. Entendido isso? Então, a força sempre atrativa. A ação dessa força se faz à distância, e a velocidade com que essa força começa a atuar é infinita. Então, os dois corpos são colocados ali, essa força começa a atuar instantaneamente, é ação imediata. Então, Newton estabeleceu esse modelo. Dentro desse modelo, o tempo é absoluto. O tempo não sofre modificação nenhuma por conta de nada. O tempo é como se fosse aquele tambor celestial onde Deus, digamos assim, está batendo. Pô. Então o tempo ele não sofre ação de nada. É uma coisa mais imutável. O tempo ele segue sempre, independente de qualquer coisa. Então, uma das questões que você coloca é se a Lua tem gravidade? Tem, porque ela tem massa, então ela tem gravidade. Primeiro ponto. A Lua atrai a Terra? Sim. E pela terceira lei de Newton, a Lua atrai a Terra com a mesma força que a Terra atrai a Lua. É como se você imaginasse um caminhão bem pesado colidindo com uma moto. A força aplicada do caminhão na moto é a mesma força que a moto aplicou no caminhão, mas o caminhão vai ficar imóvel por causa da sua massa ser muito maior que a da moto. E a moto vai sair pulando, voando por aí, que vai cair vários metros à distância, porque ela é muito mais leve que o caminhão. Da mesma forma que a força gravitacional que a Lua exerce na Terra provoca muito menos efeitos na Terra do que a força gravitacional que a Terra exerce na Lua, que propicia o seu movimento em torno da Terra. Mas o efeito gravitacional da Lua sobre a Terra, apesar de ser muito pequeno, ele não é nulo. O efeito gravitacional da Lua sobre a Terra é responsável pelo movimento das marés oceânicas. Então é perceptível este movimento. Tá bom? Quem for numa praia vai ver aquelas ondas indo e vindo, a maré sobe, maré baixa, e vai saber que esse movimento é por conta da atração gravitacional da Lua sobre a Terra.
Então, a teoria da gravitação universal estabelecida por Isaac Newton foi muito poderosa, ela durou séculos, foi incontestável, até surgir a teoria do eletromagnetismo clássico. E aí, a partir de Maxwell e dos experimentos de Hertz, se provou que a luz é uma onda eletromagnética. E mais do que isso, que a velocidade da luz é determinada por... A velocidade da luz no vácuo é determinada por constantes elétricas. Ou seja, a velocidade da luz é constante. Não é um valor ilimitado. E aí, Einstein, observando esses resultados do eletromagnetismo clássico, percebeu uma contradição muito grande, porque pela teoria da relatividade estabelecida por Galileu Galilei, ou seja, em que dois corpos se movendo com a mesma velocidade, eles vão medir a velocidade um do outro como o dobro da sua velocidade, dois corpos se afastando, vão ver a velocidade entre si. Então essa relação entre as velocidades dos corpos vinha de acordo com a distância, a direção do movimento desses corpos. Estão se aproximando, parece que a velocidade está aumentando, estão se afastando, parece que a velocidade diminui. Então tudo isso você consegue ver vetorialmente, tem uma figurinha aqui em cima, a partir das relações estabelecidas por Galileu sobre a relatividade dentro da cinemática clássica, que vocês estudam no ensino médio normal, no iniciozinho do ensino médio. Então, a questão do movimento relativo, velocidade relativa e tudo mais, tá? Aplicando este conceito, à luz, observava-se uma contradição. Se eu observasse um feixe de luz se aproximando e eu estivesse me movendo em direção a esse feixe, a velocidade que eu deveria observar seria a velocidade da luz mais a minha velocidade. Se fossem dois feixes de luz se aproximando, a velocidade observada por um referencial junto com um feixe de luz seria o dobro. Isso é uma contradição ao eletromagnetismo clássico, em que as equações mostram que a velocidade da luz no vácuo é constante, ela nem aumenta nem diminui. E aí? Como conciliar a cinemática, as leis de Newton com o eletromagnetismo clássico? Teria que se mudar o eletromagnetismo clássico, encontrar um erro nesse sistema? Einstein, então, ousou derrubar a mecânica newtoniana, estabelecer um novo conceito de gravidade a partir daí. Inicialmente, a sua primeira teoria da relatividade, a teoria da relatividade restrita, possuía uma contradição com a teoria da gravitação universal de Isaac Newton. Quando Einstein estabeleceu que a velocidade da luz é constante para qualquer referencial, ele observou o seguinte: grande contradição aí, se a velocidade da luz é constante no vácuo, então como funciona a força gravitacional que eu falei lá atrás, que ela age instantaneamente com uma velocidade infinita? Então como conciliar isso? A ação da gravidade com a teoria da gravitação universal de Isaac Newton. Então Einstein ele teve que formular uma segunda teoria da relatividade, a teoria da relatividade geral, onde ele estabelece uma nova teoria da gravitação, onde a força gravitacional não é mais uma força. A força gravitacional passa a ser o resultado da ação de um espaço-tempo curvo. E os objetos, planetas, Sol, estrelas, nós, todos nos movemos
na menor distância possível em um espaço curvo, que é uma linha curva. Deixa de existir o conceito de linha reta. Ele mexe também na geometria de Euclides. Era Einstein, né? Bom, vamos começar por aí, né? Grande gênio, Albert Einstein. Como a gente pode conceber essa questão do espaço-tempo curvo? Einstein faz um experimento mental que é tratado no vídeo que a Carolina comenta, que é o seguinte: imagine que você está num elevador e você não pode perceber nada que acontece no mundo externo. O elevador não tem janelas, você não percebe nada. Você pisa numa balança e você vê ali o seu peso, resultado da ação da força gravitacional, a princípio, né, sobre você. Então você vê lá o seu peso, considera a sua massa e você vê lá a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você está lá parado dentro do elevador parado, tudo bem. Mas e se você não vê o que está acontecendo em volta? E se não existir gravidade? Você está num espaço longínquo, sem gravidade, sem atração gravitacional nenhuma, e o elevador está caindo, se movendo numa determinada direção. Ok? Está se movendo numa determinada direção. Vamos supor que tem um ponto. Então, enfim, ele está se movendo numa determinada direção com uma aceleração. Detalhe importante esse daí, ele tem uma aceleração. A aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você está sobre a balança. Ele está caindo com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você não vai saber que está caindo com essa aceleração. Você vai achar que o elevador está parado, porque a medição do seu peso na balança vai ser idêntica à medição do peso com o elevador parado sob a ação da gravidade. Moral da história: você não consegue perceber a diferença da aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado da aceleração da gravidade. Ponto fundamental. Você não percebe a diferença. Você não está vendo nada em volta. Você não sabe que se está se deslocando com aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado ou se você está parado sob a ação da força gravitacional. Então, essa aceleração da gravidade é decorrente da curvatura do espaço-tempo. Um outro ponto importante é você observar: se dentro do elevador, o elevador parado, eu lanço horizontalmente um objeto em direção a outra parede, ele vai realizar um movimento de parábola. Vou fazer assim. Se por outro lado você estiver no elevador acelerando para baixo, o movimento do objeto será o mesmo. Essa curvatura mostra a curvatura do espaço-tempo. Então, Carolina, na situação do trem se movendo com velocidade da luz, ou uma velocidade próxima à velocidade da luz, e o observador vê, e a pessoa de dentro do trem lança a pedra para cima, e a velocidade da pedra é a velocidade da luz, porque é a velocidade de todo aquele sistema ali, o observador de fora vai ver também a pedra se movendo com a velocidade da luz. Mas, pela curvatura do espaço-tempo, que aí vem a segunda parte da teoria da relatividade, geral, a imagem que você tem da pedra caindo é um impulso luminoso que vai chegar aos seus olhos e vai passar por essa curvatura do espaço-tempo. E aí você vai ter essa impressão que a pedra está caindo, entendeu? Então, exatamente a observação, a luz que chega nos seus olhos, a observação do espaço tem a ver com essa interação do espaço-tempo curvo. O tempo passa a ser também uma grandeza dentro da cinemática. Ele não é mais aquele tempo absoluto de Newton, o Deus batendo o tambor, pá.
Não, o tempo também está sujeito às interações com o espaço. Então, o espaço e o tempo sofrem deformações por conta disso. Daí a dilatação do tempo e a contração do espaço, que são estabelecidas pela primeira teoria da relatividade de Einstein, teoria da relatividade restrita. E pela teoria da relatividade geral, Einstein consegue explicar o efeito da aceleração da gravidade, que nada mais é que o resultado da curvatura do espaço-tempo. Não posso deixar de ressaltar que a presença de massa que produz a curvatura do espaço-tempo, como vemos na ilustração. Mas surge também no século XX uma teoria revolucionária, que é a teoria quântica, que estabelece as regras para o mundo microscópico. Essa teoria é de extremo sucesso e consegue descrever praticamente todas as interações fundamentais da natureza, menos a gravidade. O modelo estabelecido por Einstein para a gravidade funciona também muito bem, comprovado por diversas experimentações, observações de eclipses e etc. Inclusive, tem uma aplicação tecnológica para a teoria da relatividade geral, que são os GPS, que permitem uma localização muito mais precisa usando essa curvatura do espaço-tempo. Sem ela, o GPS teria um erro muito grande. Então, se as duas teorias, teoria quântica e teoria da relatividade, são válidas, como eu não consigo descrever pela teoria quântica a gravidade? E como a gravidade não faz sentido pela teoria quântica? Há um conflito entre essas teorias. E esse conflito, até hoje, não tem uma explicação que seja satisfatória e unânime entre o meio científico. Várias tentativas surgiram, como teoria de cordas, supersimetria, teoria do graviton e etc, etc, etc. Mas, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, vamos deixar para o próximo vídeo, e vamos fazer a continuação. Aliás, o vídeo que a Carolina Paiva assistiu está aí na descrição. O link está na descrição. Vocês podem ir lá assistir. É um vídeo muito interessante que fala sobre gravidade, explicada por uma doutora em astrofísica. Excelente vídeo. E agradeço a participação de todos. Curtam, compartilhem, divulguem este vídeo entre seus amigos, seus contatos nas redes sociais. E ficamos por aqui. Tchau, tchau. O IFRJ é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Agradecemos o apoio da Coordenação de Extensão do Campus Duque de Caxias e também ao Núcleo de Divulgação Científica do Campus Duque de Caxias e a equipe de Física do Campus Duque de Caxias. Siga-nos no Instagram.